Olá, boa noite a todos vocês que nos assistem. Grande privilégio estarmos todos reunidos esta noite. Deus abençoe a sua vida. Você tenha tido um excelente domingo. E agora que realmente possamos ter um culto abençoado, onde possamos ouvir a voz do Senhor, possamos honrá-lo e louvá-lo da maneira que ele merece. Agradeço a sua audiência, quero sempre lembrar, se porventura tiver algum problema com o áudio, alguma coisa, vocês por favor nos avisem aqui nos comentários, tá certo? Peço desculpas pelo atraso, às vezes as coisas acabam ficando tudo para o final e acaba tendo alguma situação, algum probleminha, então nos perdoem aí pelo nosso atraso, vamos procurar não fazer isso nos próximos cultos, tá bom? Então, grande bênção estarmos todos reunidos esta noite. Vamos começar com uma palavra de oração? Oremos então. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos entrar na presença do Senhor em nome de Jesus, agradecendo por sua bondade e graça sobre nossas vidas. Agradecemos por cada um dos irmãos que tem nos assistido, que estão conosco esta noite, e pedimos que o Senhor fale por meio da sua palavra a cada coração. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, como de praxe, nós começamos lendo um versículo, Salmos 103, versículos de número 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu nome. Então, a palavra de Deus é sempre maravilhosa e realmente, meus queridos irmãos, devemos sempre buscar ao Senhor. Vamos então falar o nosso versículo, e os irmãos sabem, eu estou com o meu computador aqui à minha esquerda, por isso que às vezes você vai me ver olhando para o lado. Eu vou colocar aqui o nosso versículo, deixe-me dividir a tela aqui. Vou colocar o nosso versículo do ano, que tem nos acompanhado então, e temos lido cada culto, né? Vamos ler então Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. A palavra de Deus nos diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Nós vamos então agora cantar alguns hinos. Vamos começar cantando do Inário para Culto Cristão. Já vou colocar aqui para os irmãos. Vamos começar cantando do Inário para Culto Cristão. O número, deixe-me selecionar aqui, 193, Maravilhosa Graça. Então vamos cantar alegres este hino. 193, Maravilhosa Graça. Eu vou colocar o áudio aqui e nós poderemos cantar.
Muito bem, então, meus queridos irmãos, vamos já passar para o próximo hino? E aí depois eu tenho algumas coisas importantes para lhes dizer. Vamos cantar agora 581 do cantor cristão, A Única Esperança. Eu peço que vocês me perdoem, eu acabei não passando a estrofe do último hino, mas o coro, na verdade, do último hino. Então vamos cantar 581, A Única Esperança. Muito bem, meus queridos irmãos, grande bênção, os hinos que nós temos cantado. E esse hino me lembra muito da irmã Lívia. Peço que os irmãos orem por ela. Eu e minha esposa temos conversado algumas vezes com ela e ela tem tido alguns picos de pressão alta. Então os irmãos orem pela irmã Lívia. Essa semana eu pretendo visitá-la, já disse para ela que eu vou pegar um banquinho, vou sentar do lado de fora da casa dela e ela vai ficar lá dentro para a gente poder conversar um pouco. Já faz bastante tempo que eu não a visito, por causa de todas as coisas que têm acontecido. Mas eu vou procurar gravar um vídeo para mandar para todos vocês. Eu sei que todos estão com bastante saudade dela. Então, orem pela irmã Lívia e este hino me faz lembrar bastante da nossa querida irmã Lívia. Meus queridos irmãos, como vocês sabem, nós estamos aí com novos equipamentos, estamos nos adequando então a essa nova realidade. Tudo isso primeiramente para a glória de Deus, mas também para que vocês possam assistir sem ter nenhum tipo de problema.
Então, eu quero só dizer para vocês, se porventura nós tivermos algum problema nessa câmera principal, nós teremos esta câmera auxiliar aqui embaixo. Mas ainda pretendemos utilizar essa daqui. Então, se porventura mudarmos, é porque acabou a bateria daquela outra ali, tá bom? Então, só avisando os irmãos, estamos aí precavidos para que possamos fazer o melhor para o nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, vamos para os nossos avisos. Eu vou aqui dividir a tela. Vamos para os nossos avisos. Então, meus queridos, como nós avisamos hoje pela manhã, em virtude do novo decreto da prefeitura, eu confesso a vocês que o decreto em si eu ainda não vi, mas os comentários do prefeito, ele já anunciou nas redes sociais, está na mídia em geral, que as igrejas e outras atividades elas estão suspensas pelas próximas 2 semanas. Então, meus queridos, fiquem atentos às nossas redes sociais. Eu soube que até mesmo pessoas não vieram hoje pela manhã porque acharam que a igreja está fechada. Sempre nós vamos avisá-los, seja nas redes sociais, seja aqui pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Nós vamos colocar avisos nas redes sociais da igreja. Então, estamos falando para vocês que estaremos fechados os nossos cultos presenciais domingos de manhã. Nas próximas, pelo menos pelas próximas 2 semanas, estão suspensos. Bom, porém, nós continuamos com as nossas transmissões ao vivo. Fazemos as transmissões como temos feito e realmente tem sido uma bênção para todos aqueles que não podem chegar à igreja. As transmissões continuarão com a graça de Deus, fazendo essas lives e tem sido uma grande bênção para todos os irmãos. Também, meus queridos irmãos, o período de oração, vamos fazer o seguinte, eu creio que fica mais fácil nós renovarmos a cada mês. Nós fizemos no dia 15 de junho e vamos fazer então no dia 15 de julho, tá? Ou pelo menos próximo daquela data, e aí os irmãos podem orar nos seus devidos horários. Já estamos então hoje no dia 5, mais 10 dias nós podemos então continuar com os horários de oração, tá ok? E agora um aviso para as senhoras, queridas irmãs, sábado da semana que vem, às 11 horas, aliás, perdão, às 14 horas, no dia 11 de julho, terá a reunião feminina de inverno. As irmãs aqui da nossa igreja já podem entrar na página daqui do Facebook. Nós estamos ajudando a igreja do Lami, mas vamos fazer a transmissão. Então podem entrar aqui na página da nossa igreja e no sábado, 2 horas da tarde, então, reunião de inverno das senhoras. Se porventura você, minha querida, não pode participar naquele horário, não tem problema. O culto vai ficar disponível na nossa página do Facebook e você pode assistir depois. Porém, é muito importante que cada uma das irmãs dê o seu apoio para essa programação que a Igreja do Lami está fazendo. Porém, nós vamos transmitir na nossa página da igreja, tá bom? Então, tendo dito isso, quero apenas lembrar aos irmãos, eu vou aqui ler para vocês, eu não sei se os irmãos estão cientes. A dona Rosângela colocou que está sem som, os irmãos estão ouvindo aí, deixa eu ver no meu. Olha, no meu celular tá normal aqui, dona Rosângela. Eu não sei se porventura tiver sem som, os irmãos me avisem aí, tá bom? Mas eu queria ler para os irmãos o aviso do pastor Daniel, eu quero ler aqui para vocês. Ele colocou nas nossas redes sociais. Eu vou ler aqui para vocês na íntegra as informações que ele colocou da irmã Luciana, se caso vocês ainda não viram. Então, boa tarde, amados. Passando aqui para dar algumas informações sobre a saúde da Luciana. Então, como vocês sabem, terça, quarta e quinta, a Luciana fez sessões de quimioterapia. Na terça foi uma sessão bem maior, com duração de 3 horas. Na quarta e quinta foram bem rápidas, 15 minutos. Além disso, a Lu fez uso de 2 medicações via oral por 5 dias. Hoje marca um novo período para nós porque não sabemos o que acontecerá nesse período sem medicação. Até aqui os resultados têm sido muito bons, ao nosso ver. Deixa eu só colocar aqui isso. A Luciana tem evoluído a cada dia. No primeiro dia foi pior por ter sido o primeiro de todos os primeiros.
e pelo grande número de medicações, tanto que foi final da noite, após ela ter vomitado, fomos ao hospital para verificar se isso era problema. Nos informaram que era algo normal. Nos outros dias não tivemos mais nenhuma intercorrência que considerássemos como necessária de ajuda médica. Fora disso, a Lu tem se alimentado melhor a cada dia. As porções têm sido maiores e com alimentos muito bons para ela, orgânicos, em boa parte doados para eles. Ela tem dormido melhor também, e um dos fatores que prejudicava o sono dela eram dores que ela sentia dependendo da posição que se deitava. Desde que começou o tratamento, essas dores não voltaram e ela tem podido dormir melhor dessa forma. Amém? No dia 17, então, vamos fazer o exame de sangue para verificar como está o sistema imunológico dela. Temos consulta com o oncologista no dia 20. Se tudo estiver bom, creio que na mesma semana ou então na semana seguinte iniciaremos o segundo ciclo de tratamento. Por isso, esses próximos dias são muito importantes para nós. Ela precisa continuar melhorando para que no dia 17 tudo esteja bem. Muito obrigado a todos que têm enviado suas mensagens, têm orado por nós e têm nos ajudado de tantas outras formas. Continuamos aprendendo a cada dia mais a cada dia mais dependermos de Deus e de sua sabedoria. Essa dependência não é um sinal de fraqueza, e sim de um reconhecimento do seu controle sobre todas as situações e da confiança que temos no seu amor. Salmo 40, o pastor Daniel coloca aqui os versículos. Esperei com paciência no Senhor, ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, e não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor meu Deus, tu nos fizeste muitas maravilhas e teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a ti. Se eu tentasse relatar todos os teus feitos, jamais chegaria ao fim. Então, pastor Daniel e irmã Luciana, que estão nos assistindo, Deus abençoe a vocês. Nos alegramos bastante por tudo que Deus tem feito nas suas vidas. Aos demais irmãos, muitos aqui têm colocado que, até a dona Rosângela também, que o som voltou ao normal, fico contente. Mas nós precisamos orar pelo pastor Daniel e também pela irmã Luciana, pelo tratamento que já se iniciou. E fiquem atentos também, o pastor Daniel sempre tem colocado as informações ali. Bom, não esqueçam de orar pela nossa irmã Daniela Bortoluzzi, esposa do irmão Vinícius, nora do pastor Daniel Bortoluzzi, que também está enfrentando um tratamento de câncer. Tá bom, meus queridos? Muito bem, então, vamos para o nosso último hino. Deixe-me voltar aqui, vou colocar novamente, desculpe. Vou colocar aqui o slide e aí nós podemos cantar então o nosso último hino. Vamos cantar do cantor cristão Tudo Entregarei. Esse hino tem 5 estrofes, mas nós só cantaremos 3. Então vamos cantar Tudo Entregarei, que seja uma oração para cada um de nós.
Muito bem, então, meus queridos, nós cantamos hinos que realmente são maravilhosos. E antes de nós prosseguirmos, eu vou apenas ler aqui as mensagens. Muitos irmãos têm dado boa noite. Eu não sei se vou conseguir todas, mas Dona Irene, Dona Eida, também Dona Edith, Dona Nara, irmão Paulo da Veiga, Emanuel, Dona Rosângela, Dona Roselaine, Dona Gessi. Deixe-me só isso. Estou confirmando aqui se o som está saindo. Deixa eu ver aqui. Também irmão Paulo Carvalho, Tatiana, lá de Rio de Castilhos, Tamara, irmão Cleiton, ou Clayton, eu brinco chamando ele de Cleiton. A minha esposa querida, também muitos aí trocando boa noite. O irmão Clayton brincando comigo, cheio de câmera, tem que ser, irmão Clayton. Se caso dá problema em um, a gente tem outra para poder ajudar. E alguns aqui dizendo então que está com som. Então, que bom. Dona Yara dizendo que ama esse hino desde que era uma adolescente, 12 anos, quando ela se converteu. Que bom. Fico muito contente quando todos vocês sentem-se inspirados pelos hinos. E vários desses hinos que nós temos cantado são inspiradores realmente. Alguma situação da minha vida ou algumas coisas que me fazem lembrar alguns irmãos, como por exemplo todo hino que começa com órgão, eu lembro da Dona Leila, tá bom? Então, tantos irmãos aí que gostam de hinos e nós temos cantado tantos, né? E sido uma bênção para todos. Meus amados irmãos, vamos para a pregação da palavra de Deus e eu já lhe peço perdão, eu acabei esquecendo de fazer a nota de rodapé com o nosso texto e o título da nossa pregação. Eu quero pedir a sua compreensão e licença, porque nós temos pregado no livro de Gálatas, mas hoje eu gostaria de pregar sobre um assunto diferente. Deus falou ao meu coração através de uma postagem que eu vi no Facebook. Pastor Samuel, eu creio que ele é primo do pastor Daniel, pastor Samuel Stropa, ele colocou uma mensagem ali, ele compartilhou esta mensagem aqui. Deixe-me colocar para os irmãos. Deixa eu só colocar aqui, ó. Ele colocou esta postagem aí no Facebook. É uma mensagem que ele compartilhou do Ricardo Silva Rico. Diz o seguinte: metade do ano já foi. Passaram exatos 182 dias. Estamos começando julho. Responda duas perguntas para uma breve avaliação. Não precisa comentar nada. É para você refletir pessoalmente. Você passou a ler mais a Bíblia nesses 6 meses? Você teve uma rotina de oração maior nessa metade do ano? Sem peso e sem culpa, ainda temos outra metade do ano. Cada dia é uma nova oportunidade. Mas lembre-se que a frequência é melhor que a abundância. Uma rotina com pequenas leituras diárias por dia e um breve período de oração nesses 6 meses que passaram estariam fazendo uma enorme diferença hoje. E realmente, meus queridos, essa postagem eu comecei a refletir naquilo que foram esses 6 meses na minha vida e também naquilo que nós temos passado. Então Deus me desafiou sobre uma pregação que eu já preguei aqui na igreja há 3 anos atrás. Eu gostaria de trazer novamente aos irmãos, porque nós estamos então praticamente no meio do ano. E algumas pessoas têm enfrentado muitas dificuldades na sua vida espiritual e realmente não estão conseguindo avançar, não têm aproveitado a oportunidade que Deus tem dado acerca desta pandemia para avançar na sua vida espiritual. Então, algo que eu sempre tenho dito para os irmãos e eu gostaria de compartilhar com todos vocês é falarmos esta noite então sobre o Deus das segundas chances. O Deus das segundas chances. Por quê? Porque, meus queridos, para que você possa avançar, é importante que você possa primeiramente entender quais são as suas dificuldades ou aonde você tem tropeçado. E após reconhecer, é necessário que você se arrependa e dê um passo além. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, vamos ler versículos 54 a 62. E o meu desejo é que Deus possa falar ao seu coração. Estou colocando só meu tablet aqui. Vamos lá, então, para Lucas, capítulo 52. Quero pedir que vocês possam
abrir as suas Bíblias, sempre importante que os irmãos tenham a sua Bíblia à mão, que você possa manusear a sua Bíblia, mesmo que muitas vezes nós colocamos os versículos, ou que eu leia o versículo, você pode anotar os versículos que Deus tem falado ao seu coração, tá bom? Então, Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. Vamos ler a palavra de Deus? Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-a assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vamos mais uma vez a Deus em oração? Oremos em. Ó Deus, nós queremos mais uma vez entrar em Sua presença, em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor por todos que têm nos acompanhado nessa transmissão. Que o Espírito Santo dirija aos nossos corações a vontade do Senhor. Porque, ó Deus, é tão importante que cada um de nós entenda o seu papel neste mundo. Não estamos aqui para fazer número, mas estamos aqui, somos salvos em Cristo, estamos aqui para servir. Ó Deus, quantas pessoas não têm ficado pelo caminho, em vez de avançar na sua vida espiritual, têm retrocedido. E não é só por esses que nós oramos, mas por cada um de nós, porque temos tantas lutas, Senhor, tantas coisas que têm nos puxado para longe do Senhor, mas é importante que, assim como Jó, nós tenhamos integridade, nós possamos servir ao Senhor. E se porventura há alguém que nos assiste, que está, ó Deus, com a sua vida espiritual parada, está com dificuldades, que a vontade do Senhor é que nós possamos avançar, possamos servir ao Senhor. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Meus queridos, o dicionário Michaelis, ou Michaelis, assim você quiser, ele define a palavra arrependimento como pesar ou lamentação pelo mal cometido, compunção, contrição, negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Na questão de religião, o dicionário diz que arrependimento, no judaísmo e no cristianismo, é o ato central da virtude religiosa que consiste em um sentimento de rejeição sincera por parte do pecador ao seu comportamento pregresso que resulta na intenção de um retorno contrito à lei moral. E por que nós já começamos então falando sobre o arrependimento? Olhe para trás, nós estamos hoje no dia 5 de julho de 2020. Ninguém pensava que no dia 1º de janeiro de 2020 todas essas coisas iriam acontecer. Muitas pessoas têm tido dificuldades para aceitar tudo o que tem acontecido. É claro que quando são pessoas que não têm Cristo como Salvador é compreensível. Mas por outro lado nós temos visto tantos crentes que em vez de clamarem ao Senhor por ajuda nesse tempo de aflição, têm murmurado, têm realmente sido uma pedra de tropeço na vida daqueles que não têm Cristo, quando na verdade é a oportunidade que nós temos de demonstrar a nossa fé. Meus irmãos, 6 meses se passaram. E o que é que nós... Será que nós avançamos a nossa vida espiritual, assim como aquele irmão disse? Ou será que nós estamos errados? Ou será que nós retrocedemos?
A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5 diz que nossa vida não pertence a nós. Versículo 14, nossa vida pertence a Cristo e como tal, nós precisamos servi-lo. Entenda, meu querido irmão, minha querida irmã. Você não está aqui nesse mundo, como eu disse na oração, para fazer número. Deus nos colocou aqui propósito. E o propósito principal é para a sua glória. E em segundo lugar, nós estamos aqui para poder servi-lo. Para que a nossa vida possa ser um espelho que reflita a glória de Cristo. Eu tenho repetido muitas vezes. E é necessário que cada um de nós compreenda que todas as coisas que nos acontecem são para a glória de Deus. Deus tem um propósito e essa pandemia tem dado corações. Eu tenho visto que muitas pessoas, mesmo ausentes dos cultos, têm nos acompanhado de maneira remota nas nossas lives. Tenho visto que membros da nossa igreja têm participado até mesmo nos devocionais que temos feito, nos grupos de oração que temos feito. Mas, por outro lado, alguns estão longe. Alguns realmente, até mesmo quando nós conversamos, sentimos que alguma coisa está diferente. É claro, meus irmãos, que é um pouco difícil você agora acostumar com uma vida que nunca aconteceu para nós, que muitos têm que ficar em casa. Até o irmão Jason hoje estava brincando, né, que as suas férias ele vai passar com a sua esposa, né? Então eu brinquei com ele que não é férias, é provação, mas brincadeiras à parte, cada um de nós precisamos entender os propósitos que Deus tem permitido nas nossas vidas. E meus irmãos, como eu disse, tanto tempo já se passou e o que nós temos aqui o exemplo do apóstolo Pedro. E é muito interessante, meus irmãos, que existem pessoas, quando veem que um irmão se afasta ou até mesmo que ele enfraquece na sua fé, já acha que aquele irmão não presta para nada. Não, meus irmãos. Quando nós vemos pessoas se afastando de Deus, nós devemos clamar ao Senhor, devemos dobrar os nossos joelhos. Não podemos, de maneira alguma, achar que aquela pessoa não serve para nada. Meus queridos irmãos, o apóstolo Pedro, talvez, se fosse parte da nossa igreja, todas as coisas que ele fez, algumas pessoas já poderiam dizer que ele já não prestava mais para nada por ele ter negado Cristo. Mas a palavra de Deus nos mostra como Deus usou aquela situação para que ele posteriormente se tornasse um dos líderes da igreja. Então, eu já lhes adianto que ele não ficou prostrado frente às dificuldades ou até mesmo quando ele negou a Cristo. Deus usou aquela situação na vida dele e ele aprendeu com os seus erros a poder servir melhor ao Senhor. E é sobre isso que nós queremos falar essa noite. Então, meus queridos irmãos, Pedro era um dos discípulos, ou se não o discípulo mais empenhado de Cristo. Mas ele negou o Senhor. Para muitos seria um escândalo. Mas por trás dessa história, Deus quer nos ensinar que existe triunfo através do fracasso. Então entenda isso. Existe triunfo através do fracasso. Mas é importante que vocês compreendam, meus irmãos. Nós não devemos ficar prostrados. Não podemos achar que a nossa vida deve ser um fracasso por completo. É necessário que nós possamos fazer uma examinação, possamos entender tudo o que nós temos feito e nós precisamos avançar. Mas nós vamos chegar lá. Então, meus queridos, a maneira como a história da hora mais escura de Pedro é escrita e delineada nas Escrituras Sagradas enfatiza completamente o amor perdoador de Jesus pelo seu falho discípulo. Deus não quis enfatizar o fracasso de Pedro. Ele quis enfatizar o seu perdão para que ele brilhasse como um raio de luz na escuridão absoluta. Nós vemos que aqui, em Lucas 22, nós temos talvez a fase mais escura da vida de Pedro, quando ele nega Cristo. Vocês se lembram que alguns momentos atrás, alguns capítulos atrás, Pedro disse a Jesus que de maneira alguma o negaria. Cristo, sabendo de todas as coisas,
deixou claro que ele negaria o Senhor. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos prepotentes, nós somos arrogantes. E achamos que nós não poderemos ser aqueles que futuramente iremos estar prostrados frente ao nosso desânimo. De maneira alguma, nós poderemos dizer, dessa água não beberei. Eu já disse para os irmãos algumas semanas atrás. Será que daqui a um ano você vai estar fielmente servindo ao Senhor? Será que quando nós podermos voltar à comunhão na igreja, será que você vai ter forças para poder sair da sua casa e chegar aos cultos? Todos aqueles, irmãos, que amam a Deus, sentem no coração necessidade de estar na casa de Deus. Eu realmente lamento, mas compreendo a necessidade de nós não estarmos nos cultos nas próximas semanas, dadas as situações que aqui na nossa cidade nós temos passado. Então, Pedro, ele foi usado por Deus. E esse exemplo, ele serve para cada um de nós. Então, Jesus estava usando essa situação para que Pedro pudesse ser um grande homem de Deus. E eu espero, meus queridos, que essa noite, se porventura você está parado, se você está prostrado frente a todos os fracassos que você tem passado, que hoje seja o dia da mudança. Se você tem servido ao Senhor fielmente, que você continue a servir ao Senhor, que seja o combustível que venha realmente a queimar no seu coração e assim você continue servindo fielmente ao Senhor. Então, se há uma pessoa que mostra o amor de Jesus, a compaixão de Jesus, a paciência de Jesus e o perdão de Jesus, essa pessoa, Pedro. Nós vamos ver alguns exemplos de como o Senhor agiu na sua vida. Mas eu quero lhes dizer que há esperança para todos aqueles que têm falhado. Há esperança. Meus queridos, coloque na sua mente. Deus não é homem. Nós é que achamos que quando nós pecamos, que Deus vai virar as costas para nós, vai fechar os olhos para nós e não vai aceitar o nosso perdão. Esse sentimento, muitas vezes, é Satanás que tem colocado em nossas mentes e em nossos corações. Somos nós que nos enganamos nos nossos pecados. Nós vamos ler, mas a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. O que impede você e eu de confessarmos os nossos pecados? O nosso orgulho e mais nada. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor, Ele vai nos perdoar. Mas, meus irmãos, como eu já lhes disse que há esperança para aqueles que têm falhado, vamos olhar na vida de Pedro. Eu quero compartilhar com vocês algumas breves lições acerca desta verdade. Então, primeiramente, Jesus nos oferece perdão completo e nenhuma condenação. Veja, por favor, novamente, ou se caso você não tenha aberto na sua Bíblia, se você não sabe de cor, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, olha, cada um de nós iremos falhar em algum momento para com Deus. Cada um de nós temos pecados que diariamente nós temos lutado. Você precisa entender que um só pecado, nós precisamos entender que um só pecado nos afasta da comunhão com Deus e diariamente nós temos pecado. O que nós vamos fazer? Meus irmãos, podemos dizer que de alguma forma, se o galo cantasse cada vez que nós falhássemos, talvez o galo não pararia de cantar, não é verdade? Mas o que nós devemos fazer, meus irmãos? Pedro, quando ele falhou, quando ele pecou contra Deus, lembre-se que os olhos de Jesus realmente encontraram os olhos de Pedro e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Mas depois de algum tempo, estava ele com João correndo no sepulcro para ver Jesus ressuscitado. Olha Atos capítulo 3, versículo 14. Você está em Lucas? Vá um pouco para frente. Atos capítulo 3, versículo 14. Vamos ler a palavra de Deus? Atos 3,14. A palavra de Deus nos diz:
Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Será que eu li certo? Sim, eu li certo. Meus irmãos, aquele homem que pouco tempo atrás estava negando Cristo, estava agora acusando os judeus de terem negado Cristo. Mas por quê? Quem foi o homem que Deus usou para que no dia de Pentecostes pudesse pregar aquela multidão e mais de 3.000 pessoas viessem a se converter? Vá para Atos capítulo 2, volte aí a página, eu estava ali, acabei voltando para Lucas, mas vá para Atos capítulo 2. Olha quem Deus estava usando. Vamos ver aqui. Atos capítulo 2, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Nós temos um exemplo aqui, meus irmãos, de alguém que estava em frangalhos por ter negado Cristo, mas após ter se arrependido, foi grandemente usado por Deus. E eu quero falar com você, olhando nos seus olhos, mesmo pela tela do celular ou no computador. Você crê que você pode ser um grande homem de Deus? Que você pode ser uma grande mulher de Deus, uma jovem ou um jovem? Você acha que você pode ser um grande servo de Deus? Sabe de quem depende isso? Da sua devoção ao Senhor. Ninguém pode fazer algo que só você pode, e é chegar-se aos pés de Jesus. Não são os devocionais que nós temos compartilhado, não são nem mesmo os cultos que você tem assistido que vão mudar o seu coração, se você não permitir que a palavra de Deus penetre em seu coração. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5 nos diz: não apagueis o Espírito, ou não extingais o Espírito, dependendo da versão que você tem. Não é que nós vamos perder a salvação, mas os nossos pecados, o desânimo que muitas vezes nós temos, não vai permitir que o Espírito Santo venha a falar aos nossos corações. Salmo 66, versículo 18 e 19: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Os nossos pecados, meus, nos afastam de Deus, fecham os ouvidos de Deus em relação às nossas orações. Então, sabe quem é o seu maior inimigo? Não é Satanás. Não é o mundo. O seu maior inimigo é o meu maior inimigo. Eu mesmo. Nós somos os nossos maiores. Então, se você já é crente há muitos anos, ou se você é novo convertido, o que vai realmente fazer de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, é a sua devoção ao Senhor. Se você já é um crente de longa data e no passado você fez algo que desonrou o Senhor, anime-se, meu irmão. Não ache que você não presta para nada. Pelo contrário, Deus pode usar a sua vida para que, assim como Pedro, você possa pregar a outras pessoas para que possam chegar a Cristo como Salvador. Mas Pedro precisou arrepender. Precisou arrepender. Meus irmãos, essa foi a primeira lição. Jesus nos oferece perdão completo e nenhuma condenação. Quando você clama por perdão, Ele te perdoa. E não lança em também a palavra de Deus. A segunda lição é que temos a promessa de novos recomeços. Vá para Salmo 51, versículo 17, e eu vou pedir a sua licença apenas para molhar um pouco os meus lábios aqui, que são bem secos. Alguns dos meus amigos, quando vê a minha garrafinha, eles brincam comigo, né? Minha garrafinha de 2 litros aqui, e rosa. Cavalo dado não se olha os dentes, tá bom, gente? Então eu ganhei, agradeço quem me deu e uso com o maior prazer, tá bom? Vamos para o Salmo 51. Vamos chegar ali. Salmo 51, versículo 17, talvez você já está aberto ali.
Salmo 51, versículo 17. Foi Davi quem escreveu este salmo depois que ele pecou com Batseba, quando foi descoberto o seu pecado com Batseba. Versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e coração compungido e contrito, não o desprezarás. Meus irmãos, quando Saul estava falando com Samuel acerca do sacrifício que ele pegou, dizendo que iria oferecer ao Senhor, qual foi a resposta de Samuel em 1 Samuel 15, 20? Eis que o obedecer melhor sacrifício. Aqui está sendo dito pelo salmista: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Não são as boas obras que agradam a Deus. Elas têm a sua importância. Mas para o cristão, o que mais agrada a Deus é um coração íntegro. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Tenha certeza, meu irmão, que as suas lágrimas não são em vão. E muitas vezes, quando você reconhece, vamos dizer, quando você se coloca diante de Deus e reconhece que você não é nada e que o seu pecado tem te afastado de Deus, o Senhor conhece o seu coração. E a sua atitude é que pode mudar o jogo. Quando houver arrependimento. Vamos agora para Lucas 24, versículo 34. Você estava em Lucas? Vamos voltar lá? Eu já estou aqui, né? Estava com o dedo em Lucas. Versículo 24, versículo 34, a palavra de Deus nos diz o seguinte. 34. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Quem que é Simão? Pedro. Olhe agora, meus irmãos, 1 Coríntios 15, 5. 1 Coríntios 15, 5. Vamos lá, 1 Coríntios 15. Olha, a câmera principal ali está dizendo que a bateria está fraca. Se porventura acontecer alguma coisa, eu volto para a câmerazinha, tá bom? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5. E apareceu a Cefas e depois aos 11. Por que nós estamos lendo esses versículos, meus irmãos? Olha só. Na manhã da ressurreição, o anjo enviou uma mensagem especial para encorajar Pedro. Isso está em Marcos 16, 7. Então o próprio Senhor apareceu a Pedro naquele mesmo dia para restaurá-lo à comunhão. E para lhe oferecer uma vida de novos começos. Se Cristo não entendesse que quando Pedro chorou amargamente e aquilo significou o arrependimento, ele não teria sido um dos primeiros que o Senhor apareceu. Então notem, meus irmãos, não é que você precisa chorar, mas a atitude do seu coração diz muito. E o Senhor é quem conhece o que há dentro de nossos íntimos. Deus conhece o que há dentro de nossos corações. Então, nós temos a promessa de novos começos. Quando o arrependimento, o Senhor nos perdoa, nós temos a comunhão restaurada e somos úteis para a sua obra. A terceira lição é que devemos nos lembrar de sua palavra em nossas horas mais escuras para nos dar esperança. Volte para Lucas, por favor, capítulo 22. Volte para Lucas 22. Vamos lá, Lucas 22. Estou chegando ali, versículo 32. Lucas 22, 32. Vamos lá. Versículo 32. Vamos começar com 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos seus irmãos. Deus, Cristo, sabia de tudo aquilo que Pedro estava passando. E nessa situação, quando Cristo estava dizendo para Pedro, ainda ele tinha um coração arrogante.
E o Senhor sabia que ele iria se converter da sua arrogância, que ele iria passar por aquela situação que ele negou a Jesus. Isso estava próximo, porque está no versículo 61, mas pouco tempo passou desse período que Pedro estava com arrogância no seu coração e posteriormente ele veio a se converter verdadeiramente. E nós vemos no decorrer da palavra de Deus como Pedro foi grandemente usado. Então, meus irmãos, notem que o Senhor nos dá esperança quando nós estamos afastados dele. A nossa vida pode muito bem servir para os fins que o Senhor tem nos trazido ou tem nos colocado nesse mundo, se nós entendermos que precisamos mudar a situação. Você não precisa abrir, mas Romanos 15,4 diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, no momento exato da necessidade de Pedro, ele se lembrou das palavras de que outrora ele tinha falado. Eu sei que muitas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor conhecem a palavra em seus corações. Nós temos falado com muitos irmãos que lamentavelmente têm parte da sua família afastada dos caminhos do Senhor, e a esperança é de que a palavra do Senhor não volta vazia. Aqueles filhos que, quando ficaram mais experientes, né, quando ficaram mais velhos, que quando crianças estavam na igreja, mas depois abandonaram os caminhos do Senhor, a palavra de Deus permanece em seu coração. Eu quero relatar uma situação verídica que aconteceu recentemente. Um irmão lá da igreja Batista Vitória, em Cotia, ele faleceu recentemente. E não foi de Covid, mas algumas complicações de saúde que ele teve. Irmãos, quando ele faleceu, teve o seu velório, o seu sepultamento. Quando a sua mãe, que não tinha Cristo como Salvador, quando ela chegou em casa, ela conversou com um dos irmãos que eram crentes e disse que queria entregar a vida a Cristo, porque ela queria reencontrar o seu filho na eternidade. Meus irmãos, as nossas dificuldades, as coisas que Deus permite nas nossas vidas, existem situações que muitas vezes nós não damos conta. O irmão Tiago, que é esse que faleceu, não pôde estar presente quando a sua mãe fez uma decisão a Cristo, mas ele verá ela na eternidade. Então, imagine se ele morresse, mesmo conhecendo Cristo, afastado do Senhor. Se ele tivesse realmente se afastado e achado que a sua vida não servisse para nada, mas ele foi um homem fiel a Deus. Claro que ele teve os seus altos e baixos. E Deus usou o seu testemunho para que a sua mãe viesse a Cristo como seu Salvador. Então, meu amado irmão e irmã, será que a sua vida não pode servir para que outros possam chegar a Cristo? Até mesmo os seus fracassos podem servir para que outras pessoas possam chegar a Cristo. Eu já falei para vocês do meu tio, que ele tinha muito problema com entorpecentes, e era uma situação muito terrível para a família, mas ele se converteu. E hoje ele ajuda pessoas com dependência química. Então o seu fracasso é usado por Deus para que outros também possam chegar a Cristo. O que mudou? A atitude do seu coração, quando ele entregou a vida. Estamos quase encerrando, meus irmãos, a quarta lição. Deus está no controle de todos os eventos que cercam as nossas vidas. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a maioria de nós tende a considerar as circunstâncias e os acontecimentos como meras coincidências, acidentes ou decepções. Porém, o Senhor quer que nós percebamos que não há tais coisas, apenas a vontade de Deus, a qual Ele realiza para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo o seu fracasso, o meu fracasso, Deus pode usar para a sua glória. Então, meus irmãos, 2020 tem sido um ano atípico para todos nós. Nenhum de nós imaginava essas situações. Mas de que forma você está pedindo para que Deus use a sua vida?
Se porventura você fez um propósito, olha, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou orar todos os dias, e infelizmente você não conseguiu, não tem problema. Cada dia é a oportunidade de um novo recomeço. Algumas pessoas são como eu, né? Ah, eu vou começar a dieta na segunda-feira. Ou vou começar a dieta no dia 1º de julho. Né? Meus irmãos, cada dia é um novo dia para o nosso novo recomeço. Não importa quantas vezes você cair. Importa quantas vezes você vai buscar ao Senhor. Quantas vezes você vai retornar aos caminhos do Senhor. E a quinta e última lição. Deus está cuidando de nós nas nossas horas mais escuras. Veja lá, capítulo 22, versículo 61. Capítulo 22, 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro e lhe disse... Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Você acha que foi Pedro quem viu Jesus? Não foi. Foi Jesus. Ele sabia exatamente aonde os olhos de... E meus irmãos, Jesus não deixou de olhá-lo. Mesmo ele negando o Senhor, os olhos de Cristo estavam sobre. Você acha que os olhos de Jesus não estão sobre você? Você acha que os nossos pecados eles não são vistos pelo Senhor? Lê do engano, meus irmãos. Salmo 139 nos fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nós não podemos fugir da presença do Senhor. Então, mesmo nas nossas maiores dificuldades, o Senhor tem olhado por nós. E eu já disse para você, o que mais eu sinto vergonha diante de Deus é quando eu peco. E Deus, em vez de descer o chicote no meu lombo, Deus age com misericórdia para comigo. Olha, irmãos, às vezes eu me sinto o pior dos pecadores. Porque eu espero, olha, Senhor, eu sei que eu mereço a morte, mas o Senhor me salvou, eu criei, me deu a esperança de vida eterna. Eu sei que tudo isso não é porque eu mereço, é porque o Senhor me ama. E eu sei que esse amor é que deve mover o meu coração a poder servir ao Senhor. Use isso, minha irmã, para que você sirva melhor o Senhor. Então, Jesus sabia exatamente onde Pedro estava, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Para nós concluirmos, Deus nunca enfatiza os fracassos. Preste bem atenção nisso. Deus nunca enfatiza os nossos fracassos. Qualquer filho de Deus pode voltar para Ele a qualquer momento, depois de qualquer pecado e de qualquer fracasso. Qualquer um nascido do Senhor Jesus Cristo pode receber perdão. Meu irmão e minha irmã, dependente do que você fez, dependente do que você já passou, o Senhor quer lhe perdoar. Se, advérbio condicional, se confessarmos pecados, nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o Senhor não vai enfatizar, não vai jogar em nosso rosto os nossos pecados. Ele quer nos perdoar para que nós possamos ter comunhão com Ele. E Deus deu uma impressionante promessa àqueles que se humilharão diante dele. Vamos encerrar essa noite com Isaías, capítulo 57, versículo 15. Abre sua Bíblia lá, por favor. Livro de Isaías, capítulo 57, versículo de número 15. Vamos lá. Isaías, capítulo 57, versículo de número 15. É o nosso último versículo dessa noite. A palavra de Deus nos diz então, 57, 15. 15 fugiu aqui da minha Bíblia. Perdão. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo.
Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Senhor está lá no alto, no seu alto e sublime, mas os seus olhos estão sobre mim. O versículo deixa claro: habito também com o contrito e abatido. Eu já disse isso, mas gostaria de repetir mais uma vez. Sabe qual a distância de Deus de cada um de nós? Uma oração. Não importa o que você já passou. Não importa quantas vezes você tem negado ao Senhor. Deus está a uma oração de distância. O importante é que haja o entendimento que nós temos pecado contra Deus e precisamos retornar à comunhão com Ele. Meus irmãos, não se engane. Não fique estagnado na sua vida. O Senhor quer te usar para que a sua vida, para que a minha seja o espelho que reflita a glória de Deus. Você está preparado para isso? Então, Deus, o Deus da segunda. Bem, estamos no dia 5 de julho, novo semestre, uma nova oportunidade. Coloque seu coração, faça propósitos, procure cumprir. É claro, não viva só de fracassos, mas coloque-se diante de Deus para poder servir. E hoje seja o dia da mudança na sua vida. Ore a Deus, coloque-se de joelhos no seu quarto depois, ou até mesmo com a sua família, com a sua esposa, coloque-se, peça perdão pelo que tem de pedir. Viva como se fosse um novo dia para servir ao Senhor. Ó Deus, nós queremos render graças ao Senhor por sua palavra e também pelo exemplo do apóstolo. Realmente, Senhor Deus, não podemos ficar estagnados, porque o Senhor nos salvou para servir. Dá-nos um coração íntegro para poder servir ao Senhor. Ajuda, Senhor Deus, a cada um daqueles que estão com peso no seu coração, talvez de situações passadas que têm impedido de servir ao Senhor. Não são homens que devem ser servidos. Muitas vezes pessoas acabam deixando de servir ao Senhor por causa de rusgas com pessoas. Mas nós servimos ao Senhor, foi Cristo que deu a sua vida para nos salvar. Então não devemos permitir que homens ou qualquer pessoa venha a interferir na nossa adoração ao Senhor. Dirija cada coração a poder servi-lo. É nossa oração, nosso pedido a Ti, em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Que bênção, meus irmãos, estar com vocês esta noite. Agradeço a todos vocês que mandaram mensagens aqui para nós. Vários aqui estão nos assistindo. Muito obrigado por sua audiência. Daqui a pouquinho essa pregação vai estar no YouTube, se caso você quiser assistir. Alguns conseguem assistir na televisão, enfim. Mas faça um propósito com o Senhor que hoje, de julho, seja um novo dia para que nós sirvamos ao Senhor de todo o coração. Bom? Então estaremos de volta na quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Ore pelos nossos irmãos em Cristo. Estou orando, então, como já falamos, pela nossa querida irmã Luciana, por tantos outros irmãos que nesse período de pandemia são autônomos e talvez não tenham o seu sustento completo, alguns irmãos que não conseguem trabalhar. Então, orem, por favor, oremos uns pelos outros, tá bom? Se porventura você tem algum pedido de oração que gostaria que toda a igreja pudesse orar, coloque nos comentários ou até mesmo nas nossas redes sociais. Bom, Deus abençoe a cada um de vocês. Sintam-se abraçados. Eu gostaria demais de poder abraçar todos vocês, mas estamos no período de pandemia, né? Então o abraço ele não pode ser dado, né? Então, como na igreja, alguns, não todos, né? A gente se cumprimenta com o cotovelo aqui, ó. Então, sinta-se cumprimentado aí por nós. Uma boa sopa para vocês, né? Tempo frio pede isso. E tenham um ótimo domingo. Deus abençoe a todos. Vamos encerrar aí com o hino. Vou colocar aqui a imagem do nosso logo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, tá bom? Tenham um bom domingo, uma boa semana.